graça e a paz esteja com você, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor mais uma vez. Glória a Jesus. O nosso Deus é maravilhoso. Operando Ele, quem impedirá? Amém? Não há nada que Deus não possa fazer ao nosso favor. Quero deixar aqui uma palavra para os nossos corações. Amém? Que saiu em Ezequiel capítulo 8. Vamos para a meditação da palavra gloriosa do nosso Senhor. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, e no 5º dia do mês, estando assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim. E ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Lembrando que quem está falando isso é Ezequiel, amém? Ele estava dizendo que ele estava sentado, e ele falou que os anciãos de Judá também estavam sentados ali diante dele, tá? Lembrando que os anciãos a gente pode ser considerado como que pessoas importantes, pessoas que têm sabedoria para ensinar, amém? E ali a mão do Senhor foi e caiu sobre ele. Sobre quem? Sobre Ezequiel. Vamos continuar. E olhei, e eis que uma semelhança como uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e os seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, que me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Aqui está dizendo que apareceu para ele, ele viu uma aparência de fogo. Ele viu Deus, viu a presença de Deus, que pegou ele pelos cabelos. E ele viu que se formou a forma de uma mão quando isso aconteceu. Ele viu fogo, formou-se uma mão, pegou ele pelos cabelos e levou. E aqui está colocando uma imagem de ciúmes. A Bíblia fala que Deus, e me ensina que Deus tem ciúmes de nós, e Ele não divide a sua glória com ninguém, amém? Nosso Senhor Jesus não divide a sua glória com ninguém. Vamos continuar. E eis que a glória de Deus, o Deus de Israel, estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E me disse: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava uma imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. O Senhor faz uma pergunta para Ezequiel: você está vendo as abominações que eles estão fazendo para que eu me afaste do santuário, para que eu saia? Porque se tem uma casa onde nós moramos e aí outras pessoas entram que são ali, né, da família, vamos dizer assim, porque nós somos a família do Senhor, e aí começa a praticar coisas tão ruins que faz com que a gente queira sair da casa. A gente prefere sair da casa do que ficar num lugar daquele jeito. E foi isso. Aí ele faz uma pergunta: você está vendo o que eles estão fazendo para eu sair do meu lugar, da minha casa, do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levantou-me a porta do átrio e olhei, e eis que havia um buraco na parede. Olha o que Deus fez. Levantou ele até a porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco. O buraco era só para olhar. Você imagina, um buraco você não vê direito, mas não era o suficiente que Deus queria. Deus queria mais. E disse: Filho do homem, cava. Aramasturi assai. Cava agora naquela parede. Aleluia. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Oh, Jesus Santo. O Senhor me dá uma revelação aqui maravilhosa, que você vai conseguir entender.
Se existia um buraco na parede, é porque tinha algo para se ver dentro, mas não dava para ver direito. Então Deus manda cavar. O que é cavar? Procurar. Quem cava algo, cava um buraco, é porque quer achar algo. Então quem procura, acha. No versículo 9 diz assim: então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão do seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Dou uma pausa aqui. No começo ele estava sentado com quem? Com os anciãos, homens sábios, homens de conselho, homens de Deus, homens que habitavam na casa de Deus, mas que estavam fazendo no oculto. Por que no oculto? Deus levanta ele e tinha um buraco para ele ver. Não era o suficiente, o Senhor mandou que cavasse. Tem situações que Deus vai permitir a gente ver, mas vai ter situações que Ele vai mandar a gente ir, para a gente entrar, para a gente ver tudo. Porque não há nada que esteja encoberto que não seja revelado. E ele viu os anciãos, homens de valor, homens aparentemente sábios, que eles eram sábios da lei, mas não praticantes da lei, que estavam adorando a outros deuses no oculto, porque se tinha um buraco na parede é porque não tinha porta. Ele cava a parede como Deus manda e atrás tinha uma porta, ou seja, era oculta, era algo que estava em oculto, era um escondido, era um canto que era só deles fazer o que era errado, porque se estava escondido era errado, porque tudo que é certo não precisa fazer no escuro, pode fazer em qualquer lugar que não tem problema algum. Se eles estavam fazendo no oculto, é porque estava errado. Continuando. 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? Ele faz uma pergunta. E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Aí o Senhor pergunta para Ezequiel, você está vendo o que eles estão fazendo? No oculto. Câmara é quarto, câmara é intimidade, câmara é tudo aquilo que só você fica ali, é algo seu. A Bíblia diz assim que quando nós queremos falar com Deus, entra no teu quarto, no oculto, no escondido, fala no secreto, é o secreto. Fala no secreto com teu pai que ele vai te exaltar diante dos homens. Aqui a câmara, o oculto, que era o lugar de Deus, ele coloca outros deuses e ainda pega incenso e começa a adorá-lo. E ainda tem a capacidade de abrir a boca e dizer que o Senhor não os vê e que o Senhor abandonou a terra. O Senhor tanto vê, que ele mostra para Ezequiel antes de fazer o que ele iria fazer. Ele fala assim, ó, tô te mostrando para você entender o porquê que eu vou fazer o que eu vou fazer. Porque no oculto eles fazem coisas abomináveis, o que eu não gosto, aquilo que me machuca, estão me traindo, me tirando do meu lugar e ainda quer que eu faça algo por eles. E aí dizem que sou eu que estou abandonando eles, que sendo que foi eles que me abandonaram e ainda querem me tirar do meu lugar. Da onde? Da igreja, do santuário, do lugar que é do Senhor, levando coisas abomináveis dentro da casa de Deus. 13. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que estas a que eles estão fazendo. No 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava na banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Aí ele pega Ezequiel e leva agora na porta da onde? Da casa do Senhor. Ali tem mulheres sentadas chorando por Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz é um deus pagão, é um deus da fertilidade.
em vez delas estarem dentro da casa de Deus, prostrada na presença de Deus, clamando a Deus para que Deus operasse, não, elas estavam adorando a outro Deus para fertilidade, ou seja, ignorando o Senhor, machucando o Senhor, traindo o Senhor, se virando contra o Senhor, para poder buscar em um Deus que não faz nada algo para a vida delas. E o Senhor machucou, porque machucou a Deus, porque traiu, machucou a Deus, porque buscou outros deuses, aleluia, e machucou ainda mais porque, aleluia, estava na porta da casa do Senhor. Isso tem um significado, sabe por quê? Por que na porta? Porque muitos estão na presença de Deus. Quando está no culto, na adoração a Deus, estão adorando a Deus de boca. Mas quando está no oculto, começa a fazer o que não agrada ao Senhor. Começa a fazer as velhas práticas, começa a buscar outros deuses, fazer o que fazia antigamente, fazer mandinga, começa a fazer passe, começa a fazer coisas que fazia antigamente. Começa a acreditar nas coisas antigas novamente. E isso fez com que o Senhor se entristecesse demais. Continuando. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominação maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, dentro da casa. Amém? E eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, a cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente. Aqui está dizendo que eles estavam entre o pórtico e o altar, ou seja, no meio da igreja. Se você está no meio da igreja, para pensar aqui comigo. Você está no meio da igreja, virado de costa para o altar, adorando o sol. Como assim? Se você está dentro da igreja, vocês têm que estar virado para o altar e clamando ao Senhor de joelho. Quando fala isso, significa pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas os pensamentos estão em outras coisas. Não especificadamente no sol, que a gente vê que nos aquece, mas tudo aquilo que toma nossa mente, toma nosso primeiro lugar na nossa vida, toma nosso coração, se torna uma idolatria. E o Senhor se entristece, porque não adianta estar dentro do templo e longe da presença de Deus. No versículo 17 diz assim: então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me. O Senhor falou que estava irritado, que o povo fez ele ficar com raiva. E eis-los a chegar o ramo do seu nariz, porque pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Vamos aqui parar um pouquinho para vocês entenderem por que Deus toma essa decisão. No capítulo 6 tem uma profecia contra os montes de Israel. No capítulo 7 vai falar que o fim está chegando através da boca de Ezequiel. Eu tenho certeza que Ezequiel ele foi orar e pedir misericórdia a Deus, porque nenhum profeta, homem de Deus, vai ter prazer de ver tudo sendo destruído e o povo sendo destruído. Mas aqui o Senhor mostra para Ezequiel o porquê. Isso tudo que eu falei aqui foi o que eu li. Eu vou falar de novo onde foi. Ezequiel capítulo 8. E ele explica, não só explica, mas como mostra para Ezequiel. Eu estou te mostrando o porquê que eu estou fazendo isso. Se eu estou te mostrando o porquê, não tem como orar, não tem como pedir, nem eles vão gritar, vão espernear e não quero saber, porque eu estou vendo o que eles estão fazendo a mim, eles me enganam. Então o Senhor tem o nosso coração o que aqui? Vamos começar a buscar a Ele de verdade, em espírito
espírito e em verdade. É para parar de hipocrisia, parar de ser crente dentro da igreja e fora da igreja fazer o contrário, parar de ser crente aos olhos dos homens e quando estão fora dos olhos dos homens fazer o que acha bem ao seu bem trazer. O Senhor está cansado e Ele fará justiça. Não adianta. É hora de se preparar. É hora de buscar. É hora de se ajustar. É hora de estar de pé. É hora de adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus, Ele vê o coração. Não adianta. Ó, aquilo que você faz em oculto, Deus está vendo. Não só Deus, como o inimigo também das nossas almas, mas a gente não quer machucar o coração de Deus, mas o Senhor está vendo tudo. Meu conselho para a tua vida é: desperta enquanto pode, busca enquanto pode, acorda enquanto pode, porque o Senhor Jesus está voltando. E quando Ele entra com justiça, e se Ele está falando que Ele não vai, pode gritar e espernear, não vai adiantar nada. Meu irmão, minha irmã, segura e aperta o cinto, porque quando Deus faz isso... Ah, pastora, vai ser para todos? Examine-se o homem a si mesmo. Deus abençoa hoje, amanhã e sempre.